Olá, tudo bem? Nós vamos dar continuação à nossa série de reflexões sobre ansiedade na pandemia, não é? Como enfrentar a ansiedade em épocas de quarentena, de pandemia. Cada novidade tornou-se motivo para sobressalto e um crescente sentimento de angústia e vulnerabilidade. Diante desse cenário tão incerto, o que fazer para manter a saúde mental e não descompensar? Pare, respire e encontre o que fazer para começar. Vamos assumir que essa é uma situação completamente atípica e que foge ao nosso controle. O desconhecido assusta, pois cria outras perguntas. Como eu vou lidar com isso? Como vai ser comigo? Diante dessa expectativa, o melhor então é voltar-se para dentro e pensar: o que posso fazer? Como posso contribuir como pai, como filho, como amigo, como cidadão? Como posso tornar-me útil nesses momentos? É uma boa medida para reduzir a sensação de impotência e ainda encontrar um sentido no meio de todo o caos. Um exemplo é se oferecer como voluntário para fazer compras para os idosos ou para os portadores de comorbidades que nesse momento precisam ficar em casa para se proteger. Tente, na medida do possível, manter a normalidade. Com o isolamento imposto para conter o avanço do vírus, nós sabemos que a nossa rotina mudou de ponta cabeça. Mas é preciso tentar manter uma certa normalidade dentro dessa rotina anormal. Vamos continuar fazendo as refeições, lendo o jornal que nós gostamos, conversando com pessoas queridas, nos exercitando e trabalhando em casa quando for possível. O importante é admitir o impacto e a mudança brusca que alteraram a nossa rotina. Isso não significa, no entanto, entrar em pânico, em colapso. É uma ótima oportunidade para refletir sobre prioridades nas nossas vidas e ainda pensar em novas formas de executar nosso trabalho. Por exemplo, treine a resiliência. Resiliência é a capacidade de lidar com problemas, de adaptar-se a mudanças, de superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. A definição de resiliência cai muito bem para esse momento que nós estamos vivendo. Isso quer dizer olhar, encarar o problema de frente, mas sem entrar em pânico, o que prejudica a nossa saúde emocional. E ao contrário, pensar em formas de lidar com ele até que a situação melhore. Não se isole emocionalmente. O ser humano também é uma criatura social. Ficar isolado pode ser bastante complicado e pode até agravar a ansiedade e o estresse do momento. Por isso, tente manter contato com as pessoas queridas, com os amigos e com os familiares. O isolamento é mais um fator estressor. Então, sempre que possível, tente manter os vínculos ativos. Neste caso, as redes sociais, elas podem nos auxiliar nessa tarefa, fazendo com que as pessoas elas consigam interagir com os familiares e com os amigos sem estar fisicamente presentes. Filtre as informações. Já era esperado que em uma sociedade tão conectada como a nossa, o fluxo de informações seria imenso diante de uma pandemia. Para não entrar em parafuso com o volume de dados que chegam a todo momento, a dica é filtrar tudo o que chega até nós. Isso significa escolher alguns veículos de confiança para se informar e evitar compartilhar mensagens das quais nós não sabemos a procedência ou a fonte. Do contrário, a nossa estabilidade emocional ela vai se abalar e vamos ficar com o juízo de valor comprometido. Isso também vale para aquele momento de angústia em que nós decidimos às vezes expor esse sentimento jogando nas redes sociais. Ao invés dessa exposição, por que não conversar com pessoas próximas?
Se bater o desespero diante de tanta informação nova, é melhor buscar um suporte emocional da rede de apoio social, ou seja, na família e nos amigos. São essas conexões que vão reduzir o sofrimento psicológico desse momento tão duro. Se você estiver sofrendo, busque ajuda. Pessoas que já sofrem com depressão, com ansiedade, com transtorno bipolar, tendem a experimentar um agravamento de sintomas, como falta de ar, se estiverem vivenciando um ataque de pânico. E se isto acontecer, é importante não se silenciar, não sofrer sozinho e buscar ajuda com um médico de confiança ou um psicólogo, uma psicóloga, para que sejam avaliadas a necessidade de medicamentos ou outras medidas terapêuticas. O fato é que, nessa pandemia, nossa saúde mental acabou sendo muito prejudicada, abalada, abrindo ou escancarando portas para os possíveis transtornos psicológicos. A saúde mental de um sujeito é ele estar implicado em cumprir as exigências, as demandas da vida de uma maneira mais ou menos equilibrada e conseguindo também suportar as pequenas insatisfações comuns do nosso dia a dia. Assim, ter saúde mental, mesmo em tempos normais, já seria uma tarefa tão complexa, e manter a saúde mental em tempos de pandemia. Sabemos que tudo deu uma complicada extra. A pandemia da Covid-19, arrisco dizer, está sendo o maior desafio da nossa geração e devemos reconhecer a sua gravidade. Conforme nossa rotina foi revirada, de uma hora para outra, nós tivemos que começar a lidar com uma vida completamente diferente daquela que nós conhecíamos. Exigências de trabalho que mudaram, diminuição da renda em decorrência do trabalho que diminuiu, ou estamos impossibilitados de trabalhar, ou trabalhando ainda mais e lidando diariamente com a possibilidade de adoecer, além dos cuidados redobrados com a saúde e com os familiares também. De repente tivemos de lidar com a solidão imposta. E esse encontro com nós mesmos, às vezes, é bem complicado. Ou com o convívio familiar sem descanso, ou com o luto solidário quando perdemos o ente querido, ou com o vislumbre da nossa própria finitude, ou com tudo isso junto. Tarefas antes corriqueiras, como ir ao supermercado ou à farmácia, tornaram-se agora cheias de procedimentos e protocolos e cuidados. Outros seres humanos são vistos com medo pelo potencial risco de estarem contaminados. Não abraçamos, não nos aproximamos daqueles que amamos. Então, tudo isso nos dá notícias da gravidade da pandemia. Parece que a saúde mental fica num horizonte distante, diante de todas essas demandas da nova realidade. Por isso, olha, pense nisso, um forte, um caloroso abraço, inscreva-se no nosso canal, dê aí o seu like, não é? Ative o sininho para que você possa ser notificado a cada novo vídeo postado. E até o próximo encontro.